Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Agora nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tiver para nos ensinar nessa noite, nós estamos prontos para Te ouvir e aprender e Te obedecer. Senhor, que cada palavra que vier ao nosso encontro, que seja uma motivação, que seja um impulso para que a gente comece a viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, a Tua palavra diz que Tu não nos deu um espírito de medo, mas Tu nos deu um espírito de ousadia, de coragem, um espírito de fé, um espírito de... Por isso, nessa noite eu Te peço, Pai, nessa tarde eu Te peço, mova com esse Teu Espírito aqui em nosso meio, mova com esse Espírito aqui em nossos corações. Mas está falando, Senhor, desde o início do encontro, Senhor, está falando conosco. Senhor, que agora não seja diferente, que a Tua palavra nos mova para algo maravilhoso e sobrenatural, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Querido, o tema dessa ministração é esse aqui: mantenha firme a confiança nas promessas que Deus fez a você. Mantenha firme. Por que mantenha firme? Porque muita gente desiste. Muita gente desiste, ok? Muita gente desiste. Desiste, sai da igreja, desiste, para de crer, desiste, começa a falar mal da igreja, desiste, começa a falar mal do pastor, desiste, começa a arrumar problema na igreja. Por quê? Porque um dia, alguém se levantou e disse: eis que assim diz o Senhor que te digo. Gente, as promessas de Deus estão na Bíblia. Pastor, o senhor não acredita em profeta? Acredito, claro que acredito. Mas eu acredito muito mais no Espírito de Deus que habita em mim. Quem tem o Espírito Santo aí, levanta a mão para mim. Amém? Ele fala com você. Ele dirige você. Ele faz você lembrar cada uma das promessas de Deus feita a você. E quando Deus estiver para cumprir a sua promessa, o Espírito Santo, Ele mesmo vai direcionar você para aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. Amém? Então, presta bem atenção. A mensagem dessa noite é: mantenha firme a confiança nas promessas que Deus fez a você. Eu coloquei um pensamento enquanto eu estava preparando essa ministração que diz o seguinte: em uma guerra onde não bastasse o adversário, às vezes tem gente do nosso lado que não crê naquilo que Deus é capaz de fazer e tentam de todo custo nos desmotivar com palavras desanimadoras. Mas alguém além de mim vive isso aqui? Isso é terrível, dentro e fora da igreja. Isso é terrível. As pessoas que não acreditam no nosso Deus, as pessoas que não creem no nosso Deus. E quando você fala que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus faz maravilhas, que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus derruba gigantes, que Deus abre o mar vermelho, as pessoas ficam assim: tá bom. Aí puxando. Realmente Deus é tudo isso, mas mesmo na minha vida, é na vida do outro, mesmo na minha. Então eu quero nessa noite, cara, ser muito simples com você. Eu só quero que você entenda o que a Bíblia vai dizer. Eu só quero que você entenda o que a Bíblia vai dizer. Isso aqui é um pensamento meu, porque isso aqui é o nosso dia a dia. Cara, quem não tem guerra aqui todos os dias? Mas a nossa maior guerra não é a externa, é a interna. Porque as guerras externas, elas podem ser vencidas facilmente. Mas e as internas? Que a gente dorme com elas e acorda com elas. Então eu quero ensinar você, através dessa palavra, a vencer as guerras externas e as internas por meio da fé. Por meio da fé. Então, eu peguei essa palavra, que foi um ponto da ministração do Rodrigo de quarta-feira: persevere até conseguir a tua bênção.
Você pode repetir isso comigo? Fala com você mesmo. Eu preciso e devo ser perseverante. O que é perseverar? Confiar, insistir, acreditar, permanecer, ser firme. É fácil? Não. Mas é possível. E é isso que Deus requer da igreja. Primeiro ponto, para que eu e você consigamos alcançar êxito na promessa de Deus. Calar toda a voz negativa. Calar toda a voz negativa. Filho, filha, entenda o seguinte: as vozes negativas, elas ecoam tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. As vozes negativas, elas estão em pessoas ou no seu interior, no seu intelecto, na sua mente. Então é importante a gente compreender o que nós temos ouvido e qual é a fonte. Qual é a fonte? Da onde sai aquilo que a gente ouve? Baseando-me nisso que eu estou falando, na verdade, a gente pega a trajetória do povo de Israel durante o deserto e a gente se questiona: por que que Deus não colocou o povo logo na terra prometida assim que saiu do Egito? Por quê? Se a gente analisar aqui uma coisa bem simples, em dois minutos. Deus, desde quando o povo ainda estava no Egito, Deus fez vários milagres, abençoando o povo. Quantos creem nisso? Deus fez muitos milagres enquanto ainda o povo estava no Egito. Depois que o povo sai do Egito, Deus continuou fazendo milagre. O povo permaneceu murmurando, incrédulo, falante, mas Deus não parou de fazer milagre. Então, chega um determinado momento dessa história, desse povo, que eu e você, a gente conhece muito bem, nós conhecemos muito bem, em que Moisés separa 12 homens para espiar a terra que eles iriam tomar por herança. Iam tomar pelo quê? Por herança. Por que por herança? Porque lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15 e 16, Deus deu para Abraão a terra. E falou: a sua descendência, depois de 4 gerações, voltará para essa terra e a tomará por herança. Só que no meio dessa geração, tinha mais incrédulo do que crente. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. O povo de Deus, ele pode ser incrédulo? Pode ou não pode? Eis a dúvida. Existem muitos filhos de Deus incrédulos. Espero que não seja o seu caso nessa noite. Se for, eu quero que você mude essa postura. Porque prestando atenção na história, a gente tem um Deus que faz milagre do início ao fim dela. E quando Deus, através de Moisés, diz: Moisés, essa é a hora do povo ser mais do que abençoado, porque abençoados já eram no deserto. Então eles serão muito mais abençoados agora quando eles entrarem na terra de Canaã. Então Moisés, tu faz o seguinte: separa 12 homens, 12 príncipes, 12 líderes e manda espiar a terra. Resumindo, quem gosta de uva aqui? É bom, né? Uma uva, né? Diz que nessa terra, um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Essa terra é boa ou não? Você queria entrar numa terra dessa? Queria morar lá? Mas tinha gigante. Então você preste atenção que
Eles entraram na terra, espiaram a terra, viram tudo, e na hora de declararem aquilo que Deus queria ouvir, o que aconteceu? Números 13:30. Na hora de prestar o relatório para Moisés a respeito da terra, 10 homens, de uma maneira uniforme, 10 homens de uma maneira simultânea, disseram: Moisés, a terra realmente é boa, espetacular, excepcional, é excelente, mas nós não iremos entrar, porque os homens que vivem lá devoram homens como se fossem pão, devoram homens como se fosse gafanhoto, e nós não vamos entrar, porque são gigantes, são fortes demais. Então seria melhor a gente voltar para o Egito. Olha a mentalidade do povo de Deus. Aí um cara chamado Caleb toma a frente, entra no meio da conversa. Aí a gente começa a ministrar o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se. Por que o primeiro ponto é cale a voz negativa? Porque toda voz que vai vir contrária à palavra de Deus nunca vai apresentar para você a possibilidade daquilo que Deus pode fazer. Vai ser a possibilidade daquilo que você não vai conseguir a olho humano. Então Caleb calou, mandou todo mundo ficar quieto perante Moisés. E então Caleb disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Ei, mas eram 10 que estavam falando que não ia dar certo. Diz um velho ditado que a voz do povo quem é maior, 10 ou 1? Mas percebam uma coisa: quando esse 1 ele reconhece as vozes negativas, tanto externas quanto internas, esse 1 se posiciona naquilo que ele ouviu Deus dizer. Porque Caleb, quando ele toma a frente desse assunto e diz: subamos e tomemos posse, foi porque no dia em que Moisés liberou esses homens para espiar a terra, Moisés na preleição disse: Deus nos prometeu essa terra como possessão. Deus nos prometeu. Aí, não sei por que cargas d'água, 10 homens acharam que não iam conseguir. 10 homens acharam que não iriam conseguir, não iriam entrar. Mas eu quero que você foque, cara, aqui. De um cara, de uma pessoa que não olha para a circunstância, não olha para aquilo que está diante dos seus olhos, não olha para aquilo que estão falando, não olha para as negatividades, olha para as diz: vocês vão tomar a terra. A terra é de vocês, é herança, já está dada. Vocês não vão tomar a terra, vocês vão herdar a terra. Tem uma diferença, pastor, entre tomar e herdar? Muita. Porque quando você toma é com luta, com espada, com guerra, derrama sangue. Mas quando fala de herança, é algo que chega na tua mão. Toma. Um testamento, por exemplo. Seu nome está lá arrolado num testamento. Você vai brigar para receber aquela herança qual o seu nome consta no testamento? Não precisa, é só você tomar posse. Gente, pega isso aqui. Saúde é herança. Vida plena é herança. Paz é herança. Sucesso na vida é
é herança. Você gerar filhos é herança. Você ser uma pessoa saudável é herança. Porque tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Jesus nos deu por herança na cruz do Calvário. E eu preciso crer. Eu preciso declarar, fazer uma declaração. É certo que eu sou um vencedor. É certo que eu vou herdar essa herança com glória. É certo que eu vou herdar essa herança com louvor. Porque não depende de mim, mas depende do meu Pai que fez a promessa. Gente, perceba de Caleb. Caleb só acreditou naquilo que Deus disse. Caleb só acreditou naquilo que o pai havia dito. Então a gente começa a caminhar. Em outro ponto, faça a sua declaração de fé. Faça uma declaração de fé. Pessoal, o povo que a gente está falando de números 13 e 14 era o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Amém? Mas qual é a declaração que o povo de Deus mente? Estou na peleja, irmão. Estou na luta, irmão. Irmão, só batalha, só guerra. Não sai dessa guerra nunca. Não sai dessa peleja nunca. Não sai desse processo nunca. Irmão, estou no vale. Quando esse vale vai acabar? Nós cantamos, tu é Deus de monte, Deus de vale. E aonde Deus está tem vitória. Presta atenção, tu cantou. Tu é Deus de monte, Deus de vale. Mas eu estou no vale, sempre lutando. E de vez em quando sendo derrotado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí, faça uma declaração de fé. Estou no vale, mas eu não vou morrer no vale. Vou atravessar o vale. Estou no monte, mas no monte eu vou descer conforme Moisés desceu, resplandecendo a glória de Deus. Se Jesus estiver no monte, vamos fazer igual Pedro. Senhor, vamos ficar aqui, que aqui está bom pra caramba. Mas existem alguns montes, irmão, que precisam ser removidos. Porque Jesus falou, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, crendo e não duvidar no teu coração, mas acontecerá aquilo que diz, assim será. Qual é o monte que está diante de você? Qual é o monte que está atrapalhando você chegar do outro lado? Qual é o monte que não está permitindo você ver a tua bênção do outro lado? Jesus disse, diga a esse monte, erga-te e transporta para o mar, mas você não pode duvidar, mas você tem que crer que aquilo que você diz, declarou, aquilo que você falou, vai acontecer. Quem ensinou isso foi Jesus. Foi Jesus. E qual é o teu monte? Eu vou te fazer um pedido. Vou te dar 30 segundos para você remover esse monte da tua vida. E você vai viver o milagre de Deus em nome de Jesus. Tem 30 segundos, o tempo de eu beber uma água. Amém, assim seja em nome de Jesus, conforme a tua fé. Números 14, do versículo 7 ao 9. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, preste atenção, se o Senhor se agradar de nós, o que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz pra gente? Hebreus 11, 6. Sem fé. Então Caleb está dizendo, se o Senhor se agradar de nós, se a nossa fé, se a nossa declaração for de acordo com aquilo que Deus disse, olha o que ele diz, ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejamos incrédulos. Essa palavra rebelde, no original, ela tem um tom de incredulidade. Então não sejamos incrédulos contra a palavra do Senhor, contra a promessa do Senhor, contra o projeto do Senhor para a nossa vida. Aí ele diz assim, e não tenhamos no povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Caleb estava fazendo um relatório oposto.
O que os 10 disseram foi o seguinte: eles vão nos devorar como pão. Mas Caleb falou assim: não. Se a nossa fé agradar a Deus, nós sim devoraremos os gigantes como se fossem pão. E nós iremos herdar a terra. Veja como é tremenda a declaração de fé do homem de Deus, de uma mulher de Deus, a respeito daquilo que Deus disse. Então ele diz assim, olha como é que Caleb já enxergava a chegada do povo de Israel na terra de Canaã. A proteção deles se foi. Pessoal, quem vivia nessa terra eram os Enaquins, homens de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros. Eram homens completamente monstruosos. Mas olha o que Caleb disse: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Você e Deus é um exército inteiro. Você e Deus é um exército inteiro. Você e Deus é um exército inteiro. Aí ele diz assim, não tenhamos medo deles. O que Caleb está nos ensinando aqui? Está nos ensinando um segredo. Está nos ensinando um segredo. Não se baseie naquilo que você vê. Se baseie naquilo que Deus falou. Se baseie na promessa. Se baseie na palavra do Eterno, do Todo-Poderoso. Se baseie na palavra do Todo-Poderoso, querido, querida. Se baseie naquilo que Deus disse. Olha o que o versículo 23 e 24 diz. Aqui é uma declaração de Deus a respeito dos incrédulos. E apontando para Caleb, aquele que creu. Nenhum deles chegará a ver a terra prometida como juramento aos seus antepassados. Deus declara aos incrédulos: você não vai ver a sua família salva. Aos incrédulos você não vai ver a sua cura. Aos incrédulos você não vai ver a sua prosperidade. Aos incrédulos você não vai ver mudança nenhuma. Aos incrédulos você não vai ver alteração de nada na tua vida. Quando nós não entendermos que Deus está disponível a nos abençoar em todo o tempo, nós precisamos mudar a postura. Então olha só, ninguém que me tratou com desprezo, Deus está falando, ninguém que foi incrédulo, ninguém que agiu com falta de fé. Sem fé, então como que se agrada a Deus? Dando cambalhota? Crendo, filho. Crendo no que você tem crido. Então vamos daqui. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Aí ponto. Aí Deus afirma algo que eu quero que você carregue no teu espírito. Mas, como o meu servo Caleb teve outro espírito, outro espírito, não de incredulidade, mas o de fé, o de certeza, o de convicção, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e olha, Deus já prolonga, de Caleb já passa para os filhos, e seus descendentes a herdarão. Deus tem promessa para você, para o seu filho, para o filho dos seus filhos, para o filho dos filhos dos filhos dos seus filhos, porque Deus abençoa a mim e a você até 1000 gerações, e glória a Deus por isso. Deus não tem promessa só para hoje, a promessa dele se estende para você, para o seu filho, para o filho do seu filho e para quem vier. Mas a minha posição, o meu posicionamento, nosso posicionamento é que vai definir tudo isso. Não se importe com o tempo. O maior inimigo do crente é o tempo. O maior inimigo do crente é o tempo. Números 14:30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.
Veja o que Josué, capítulo 14, do versículo 10 ao 13, fala para mim e para você. Começa a divisão das terras. Que eles entraram, tomaram posse. Os incrédulos morreram no deserto, caíram no deserto. Os filhos dos incrédulos tiveram que pastorear no deserto até a morte, mas não entraram na terra prometida. Triste isso para o povo de Deus. Triste, mas é real. Mas é real. Mas a mentalidade de um homem que crê, a mentalidade de uma mulher que crê, faz ele chegar nesse nível que Caleb chegou. Então presta bem atenção. Josué, capítulo 14, versículo 10, para Josué, líder de Israel, bem, me manter como 40 que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, vamos voltar aqui. Pois bem, como prometeu 5 anos, Israel hoje, anos, 5 anos. Ou seja, ele tinha 40 quando ele foi espiar a terra. Se passaram 45 anos até ele reivindicar aquilo que ele tinha direito, porque Deus prometeu. Só abrindo um parêntese aqui. Às vezes as mensagens, cuidado com essa história, que dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Aí aponta para Abraão, Isaac e Jacó, mas não se esquece de apontar para Caleb. Deus prometeu a Caleb. Caleb morreu antes de herdar a promessa? Não. Se passaram 45 anos, um ciclo de uma vida, ele se manteve vivo. Deus manteve Caleb vivo, porque Deus queria que Caleb herdasse a promessa. E Abraão, Isaac e Jacó é um outro assunto. Eles foram mentir para que tudo isso aqui acontecesse. Porque os três, Abraão, Isaac e Jacó, todos os três passaram por essa terra, enquanto essa terra ainda não era nada. E aos três, Deus fez a mesma promessa: a sua herança herdará essa terra. Falou para Abraão, depois falou para Isaac, a sua descendência, herdará essa terra. Depois falou para Jacó, a sua descendência voltará e herdará essa terra. E aqui nós estamos vendo o povo de Deus herdando aquilo que Deus havia prometido. E então, Caleb está com 85 anos. Aí olha só, eu acho lindo essa expressão de Caleb. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Gente, a idade não pode enfraquecer um homem ou uma mulher de Deus. O tempo não pode enfraquecer um homem ou uma mulher de Deus. Caleb permaneceu firme tanto na fé quanto no vigor físico. Por quê? Porque Caleb entendeu que quem sustentava ele era Deus. Quem mantinha ele vivo era Deus. Quem mantinha a força nele era Deus. Quem mantinha o vigor dele era Deus. Quem mantinha a consciência dele limpa em Deus era o próprio Deus. Então Caleb se manteve firme até o dia de herdar a promessa. E a gente, eu já estou com tanto tempo, né? Ei, pastor Robson, já estou com 45 anos, que Deus não vai fazer mais nada, não. Não vai fazer mais nada, não. Fez quando eu tinha 20, vai fazer agora que eu já estou velho. 85 anos, então para mim é jovem. Que ele não pegou uma terra plana. Olha só. Aí ele fala para Josué, dá-me, pois, a região montanhosa. Ele ainda foi fazer trilha. Com 85 anos foi fazer trilha ainda. Estava bom demais para esse cara, né? Dá-me a região montanhosa
Naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os Enaquins, como eu disse, os Enaquins, lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Deu. E até então, Calebe tomou posse da herança. Agora vamos ver a conjuntura desses três nomes, para você entender a mensagem. Josué significa salvação. Calebe, cão de Canaã, dos cananeus. Hebrom, aliança. Aí eu fiz essa frase. Josué, salvação, deu a Calebe, cão, a promessa que Deus em Hebrom, uma terra de aliança. A salvação, Jesus, pegou a mim, um ninguém, e me deu uma terra de aliança com o Todo-Poderoso. Entenda, a fé leva eu e você a uma aliança com o Todo-Poderoso. E isso nada mais é do que o resultado da promessa de Deus feita a Abraão. Josué aponta para Jesus. Calebe aponta para mim e para você. E Hebrom aponta para o sacrifício. O sangue da nova aliança. O sangue que justifica eu e você para vivermos a aliança que Deus deseja para a gente. Então eu quero que você entenda nessa noite, com essa simples palavra: não existe gigante para quem confia em Deus. Não existe impossível para quem confia em Deus. Não existe, eu estou dizendo, estou afirmando, não existe derrota para quem confia em Deus. Não existe. Não interessa o que falaram, o que disseram, o que apontaram. Deus disse: vai, eu estou contigo. Ministério de Louvor pode subir. Amém? Você pode ficar de pé? Existem muitos filhos de Deus, talvez tenham alguns aqui no nosso meio, que não desenvolvem a fé por medo de perderem as coisas que o mundo oferece, medo de perder os prazeres do mundo. Porque quando nós nos entregamos para Jesus, nós aceitamos tudo aquilo que Ele trouxe do céu para nós. E uma das coisas que Jesus trouxe do céu para nós foi a mudança de mente, metanoia. Pode ser aquele segundo hino, pastor Robson, que fala de voltar para casa e tal, que a Jaqueline pode. Por quê? Nós, pastores, liderança daqui dessa igreja, nós acreditamos no potencial da igreja, mas só que nem toda a igreja acredita no seu próprio potencial.
Mas deixa eu encorajar você a fazer um exercício de fé. Deixa eu ajudar você na sua fé. Se você começar a olhar para Jesus, estou falando para ninguém, não estou falando para Jesus. Da maneira que Jesus te vê, a sua história de vida muda. Porque Jesus não te vê como você se vê. É porque eu sou assim mesmo, eu já estou tanto tempo na igreja, mas eu não preciso mais mudar não, já aceitei Jesus, já estou salvo, tá bom. Jesus te vê como um instrumento vivo para levar salvação a outra pessoa. Jesus te vê como um instrumento vivo de proclamação do reino dele para outra pessoa. Jesus não te vê como um pastor, Jesus não te vê como um líder, como um apóstolo, como um profeta. Jesus te vê como uma candeia que precisa ser vista por mais um. É assim que Jesus te vê. Amém? Então você adore ao Senhor. O Pai de amor te escolheu e uma linda história escreveu.